Hoje eu vou te ensinar 3 fatos sobre coluna travada e isso vai te ajudar a passar melhor por essa crise que você deve estar passando agora. E para isso eu vou me basear na ciência mais atual, de uma forma simples, que todo mundo consiga entender. No ano passado, a filha de uma aluna minha entrou em contato comigo para resolver um problema de lombar travada. Ela já sentia essa dor lombar há 5 anos, só que dessa vez ela pediu ajuda porque entrou numa crise que mexeu muito com o estado emocional dela, porque o filho dela tinha mais ou menos 1 ano de idade e ele pedia colo e ela não conseguia carregar ele no colo. E eu vou resumir aqui o que eu fiz com ela para que você não sofra tanto com esse mal. Então, a primeira coisa que eu fiz foi descartar a possibilidade de uma doença grave. Isso não faz com que a coluna destrave, mas o simples fato de você saber que não tem um problema ou uma doença grave causando essa dor, já tira ali um grande peso das costas e já ameniza o sofrimento emocional e psicológico. E como é que a gente sabe que não tem uma doença grave na coluna? Se você não tem tido episódios de febre, se você não perdeu muito peso, ou se você não teve nenhum impacto forte que possa ter causado uma fratura, então você não tem um problema grave na coluna. É um problema muito chato e tem que tratar, mas não é grave. Então esse é o primeiro fato que você deve saber sobre coluna travada. Não tem episódio de febre, não perdeu muito peso e não tem uma fratura, então não é um problema grave. Então, depois que eu descartei doenças graves com essa paciente, eu prossegui com toda a avaliação física dela e uma outra coisa que eu fiz, né, foi explicar para ela a importância de fazer atividades de rotina dentro do possível. Ou seja, se você está com a coluna travada aí agora, ao invés de ficar aí de repouso, procure fazer atividades dentro do possível. Se você consegue passear com seu cachorro, passeie com seu cachorro. Se você consegue subir e descer a escada, então faça isso. Provavelmente algumas coisas sejam muito difíceis nesse momento e para essas coisas você não precisa forçar a barra. E por que isso é importante? Porque o repouso absoluto, ficar deitado ou sentado esperando a crise passar, vai tornar sua recuperação mais lenta e o problema tende a se prolongar por mais tempo. Então anote aí, o segundo fato que você deve saber é que ficar de repouso esperando a crise passar prolonga o problema. Nessa fase crítica, o ideal é buscar um tratamento com uma abordagem multidimensional. E o que é isso? É uma forma de avaliar e de tratar o paciente com uma visão das múltiplas coisas, os múltiplos fatores que acontecem na sua vida. Uma dessas coisas é a mais óbvia, que é a estrutura física que envolve a coluna, ali o osso, o disco, os ligamentos, músculos, os nervos. Isso todo profissional sabe ou deveria saber avaliar. Só que não é apenas isso. Dentro das múltiplas coisas, dos múltiplos fatores envolvidos num problema de coluna, é preciso dar atenção também para o aspecto cognitivo. Ou seja, o que é que você sabe sobre o seu problema? O que você pensa a respeito da sua coluna? Se você foi no médico e ele só te disse que você tem uma hérnia de disco, e que você deve ter muito cuidado para que essa hérnia não piore, só esse entendimento rudimentar já vai fazer com que o seu cérebro mande mais impulsos de dor. Então quer dizer que a dor ela é psicológica? Então quer dizer que a hérnia não causa dor? A dor ela não é psicológica, ela é bem real e só você sabe muito bem disso, melhor do que qualquer médico ou fisioterapeuta. Então, a dor não é psicológica, mas ela é influenciada pelo seu entendimento do problema. Porque a partir do dia que você recebeu o diagnóstico de hérnia de disco e foi alertado pelo médico, o seu cérebro registrou aquela informação de que existe uma lesão na sua coluna. Então, o seu cérebro envia impulsos de dor.
por que que nosso cérebro faz isso com a gente? Na verdade, ele só queria te ajudar, o seu cérebro ele só queria te ajudar, porque o instinto de sobrevivência do ser humano é tomar alguma providência para socorrer quando existe uma lesão. Por exemplo, se você pisa no prego, você vê o sangue e entende que ali tem um ferimento e que precisa ser tratado. E além de ver o sangue, o cérebro também ele envia impulsos de dor pela medula espinhal, que é para a gente tomar uma providência. Então, voltando para a coluna, 95% dos desgastes na coluna não são uma lesão. E isso ninguém sabe, ninguém te explica. 95% dos desgastes da coluna não são uma lesão e aqueles 5%, né, que realmente podem ser uma hérnia verdadeira, que realmente causa a dor. E aí, na maioria das vezes, são outros fatores que provocam essa dor forte e a coluna travada. Então, quando a pessoa tem uma crise dessa, ela vai no médico e o médico manda fazer uma ressonância, encontra um desgaste lá no disco, que já devia estar ali há meses ou anos, e coloca a culpa naquele desgaste inocente. Chama ele de hérnia de disco e diz para você ter muito cuidado, evitar de fazer isso, não fazer aquilo. E aí a pessoa chega para mim e eu faço alguns testes e explico para a pessoa que aquilo não é uma hérnia e que não é ela que está causando a dor. Mas o médico te falou para você ter muito cuidado. O fisioterapeuta avaliou só a estrutura física da coluna, mas não sabe que a partir do dia que você recebeu o diagnóstico, você passou a se comportar diferente e começou a ter ali alguns receios. O fisioterapeuta ele não faz a menor ideia de como tratar isso, não faz a menor ideia de como te ajudar a mudar esse comportamento que te mantém sentindo dor. Por isso eu recebo muita gente que já fez muitas sessões de fisioterapia e que não melhorou. E eu faço tudo isso por teleconsulta, por videochamada. Existe um mito clássico de que a fisioterapia só funciona presencial, com o fisioterapeuta tocando na pessoa, fazendo algum tipo de manobra ou de massagem com as mãos. Só que o fato é que os fisioterapeutas não são preparados para abordar as múltiplas coisas, os múltiplos fatores envolvidos numa crise de coluna. Envolvidos também numa dor que já dura anos ou meses. Inclusive aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link de uma página onde você pode ver esse tratamento multidimensional feito por teleconsulta. Então esse é o terceiro fato sobre coluna travada. O que você pensa da sua coluna, aquilo que um médico te disse influencia muito a sua dor. Gera uma confusão no cérebro que passa a disparar dor, né, impulsos de dor, mesmo sem ter uma lesão. Então eu espero que esse vídeo tenha clareado a sua visão e o seu entendimento sobre dor e sobre coluna travada. Um grande abraço.